Eu comecei com muita dor na cervical, dor assim insuportável. Comecei a fazer uma série de tratamentos, uma hérnia grande, então eu tive que fazer a cirurgia. E agora eu estou com 14 pinos nas costas. E a dor, ela é minha companheira. Dói aqui, muito na lombar, e dói a cervical. Terrível. Sempre trabalhando, fazendo exercício, sempre fazendo físio, sempre remédio para dor. Quando você entra em contato com isso, assim, de estar nessa prisão, você agora aguenta. Ai, tá doendo aqui agora. Ótimo. Percebe isso? Ai. Que alívio, meu Deus. Que alívio. Que paz. O alívio é fantástico. Olha, eu faço terapia. Aliviante. Eu vi muitas trevas, muita negritude. E depois começaram a vir as cores. E na hora que eu falei do perdão, é como se tivesse saído um raio daqui de dentro. Primeiro muito escuro e depois foi brilhando lá na frente, né? Eu estou muito emocionada ainda, né? Parece que eu tomei uma surra. É uma surra de alívio, né? Como é que tá, Maria Helena? Eu estou tonta, com muita vertigem, não estou conseguindo andar. Eu queria só saber um pouquinho, depois da nossa primeira sessão, como é que evoluiu a questão da dor, dos remédios? Primeiro, como pessoa, eu fiquei ótima, animada, com vontade de fazer as coisas. A dor na cervical acabou. Eu dei na lombar, não tenho dor nas costas. Eu não lembro. Aquela Você dor fez... de décadas desapareceu. Apagou da minha memória. Não tenho dor. E aí eu passei bem, e agora, de 15 dias para cá, começou a minha vertigem. Não é a primeira vez. Quando é que foi a primeira vez que teve vertigem, lembra? Já faz uns 20 anos. Comecei a ter labirintite. Fiz um tratamento com o otorrino. O osteopata veio aqui hoje, tentando colocar uns cristalzinhos no lugar. Quando você lembra disso, Maria Helena, vai deixando vir à tona esse medo, esse terror. Quando você entra em contato com isso, assim, com essa tensão, esse conflito, percebe como é que o teu corpo reage? É exatamente essa tontura que eu estou sentindo. Gratidão, gratidão. Graças a Deus, gratidão. Que alívio. Sumiu. Aquele peso. Era como se fosse um caroço de manga dentro da minha cabeça. Como é que está a sensação agora daquela tontura? Agora eu posso virar, ó. Nossa, eu não conseguia sentar, não conseguia pôr o pé no chão. Nossa, inacreditável. Parece que houve uma cirurgia, sabe? Eu estou sentindo o chão. Eu estou andando tranquilamente, ó, sem segurar em nada. Eu tenho dores no corpo desde muito pequena. A medicação me faz muito mal. Qual é a medicação que você toma? Eu tomei durante 9 anos pregabalina. E agora tem uns 4 meses que eu estou tomando amitriptilina. E depois da sessão com a Conceição, houve alguma diferença na dor? Ou no conforto de estar com a dor? Sim, porque de lá para cá é que foi quando eu comecei a aprender a lidar com a dor. Que eu comecei a entender melhor, a lidar melhor com a dor, a ouvir mais o meu corpo, ouvir mais a dor. Entender melhor como é que ela funcionava e, assim, reduzir muito a quantidade de analgésico que eu tomava, de anti-inflamatório que eu tomava. Eu não mexia pescoço, ombro, braço, nada. Eu sempre penso que, quando criança, a dor trazia a minha mãe. A sensação de que tem um monte de coisa mexendo e que a cabeça tá assim, sabe? Que daqui a pouco... Mas muita calma, assim, sem desassossego. Eu preciso fazer uma coisa. Falei, não tá nesse sentido. Eu não podia ficar sentada tanto tempo levantada.
conseguia andar. Muito tempo estava assim. Tu queria fazer esse teste? Eu não estou Isso, sentindo. Eu não ia conseguir fazer isso aqui. Quando eu levantava, eu ia andando assim. Ainda sinto um incômodo, mas não é. Um incômodo aonde? É aqui no quadril. Viu alguma coisa? Vontade de correr. De correr e ver essa imagem foi acontecendo? Não, eu fui vendo a menina correr. Isso, tá ótimo. Vamos levantar e perceber como é que você sente agora. Melhor zerado ou... Não estou sentindo mais. Agora eu levantei sem sentir nada. Antes tinha um resíduo. Tinha. Agora não estou sentindo. E essa menina correu? Muito. Eu venho já de uma família que tem problemas emocionais, assim, e aos 20 anos eu tive uma crise de pânico a primeira vez, começou do nada, assim, e depois daquilo ali eu nunca mais, eu penso que eu tenho uma vida até os 20 e outra vida depois dos 20, assim, sabe, porque ok. eu mudei muito, eu era mais corajosa, não tinha medos, hoje eu tenho muitos medos, assim. Então, comecei a tomar medicação, e assim eu fui levando durante alguns anos. Eu nunca aceitei o fato de eu ter que tomar medicação, sabe? Quando falava a palavra, tu tem depressão, eu não aceitava aquilo ali. Eu achava que aquilo era um monstro. Aí eu engravidei. A minha gravidez foi maravilhosa, nossa, foi a melhor época da minha vida. Acho que foi, tipo, quando eu me senti de novo como eu me sentia antes, sabe? Tanto que eu larguei a medicação. Nossa, eu fiquei muito bem. Aí ganhei minha filha e fiquei bem até 3 meses pós-parto. Eu comecei a ficar com medo. Começou a vir um medo muito forte. Comecei a ficar com medo de faca. Eu tinha medo de faca, eu tinha medo de ficar perto da minha filha, porque eu tinha medo de eu perder o controle de mim e machucar minha filha. E começou a vir muito forte. E eu fiquei, tipo, muito ruim. Eu fiquei muito ruim. E de lá para cá eu sofro com isso. Com esse medo de faca, medo de perder o controle, Que medo idade de tá tua filha enlouquecer. agora? Ela tem 3 anos. Daí eu fico com essas paranoias, sabe? Com muito medo de... Aí vem esse medo de faca, vem muito forte. E ele vem tão forte que eu tenho vontade de ficar longe da minha filha, porque eu tenho medo de ficar louca. Eu tenho medo de ficar e sofrer pro resto da vida com isso. Eu entrei num estado de relaxamento bem profundo, assim, bem... Eu me vi me abraçando, sabe? Me abraçando criança, me abraçando adolescente, me abraçando mãe, adulta, me acolhendo, sabe? Me trouxe uma paz, assim, principalmente como mãe. Tô sentindo uma paz bem grande, um alívio. Deu até um soninho. Queria saber do João Vitor, como é que ficou a paciente, aquela que veio, que a gente fez o atendimento? Tá ótimo. Falou que simplesmente desapareceram todos os medos de faca. Ela tá mais viva para andar e é como se ela tivesse algumas epifanias durante o dia de que, nossa, eu não preciso ficar ansiosa agora. E aí simplesmente passava. Tá trabalhando melhor, voltou a estudar, tá reabilitada. Eu até comecei a diminuir a medicação dela, tá no mínimo já. Que legal, que Né? legal. Eu acho que até vou tirar agora o antidepressivo na próxima consulta e já encerramos, pensando até em alta mesmo. E uma coisa que me tem incomodado nos últimos tempos é a minha fibromialgia, né? Eu não me conformo, eu fiz várias tentativas em termos assim, de terapia, pilates, medicação. O meu diagnóstico é de 20 anos atrás. Tá? Só que antes desses 20 anos, 2 anos antes, há 22, eu comecei com os sintomas, as dores nas mãos, nos braços. Essa fibromialgia, o meu sintoma maior era nessa região de ombros,
mãos, braço e muita fadiga. Em outubro do ano passado, eu tive um sintoma assim de... Parece que eu fiquei paralisada. Eu amanheci paralisada, fui a médico, um monte de coisa, e eu só fui piorando, eu não conseguia sair da cama. Fiquei totalmente paralisada. Mas quem sabe vocês vão fazer uma revoada lá em Divinópolis. Daqui para frente é um novo tempo para mim. E eu ia justamente perguntar o que eu faço com tudo isso agora. Eu vou chegar lá uma doce vampira. Essa coisa de a dor está cada dia num lugar, aí não tem nem médico que acredite, né, que essa dor é física, porque não tem, ela está cada dia num lugar. Criei umas hérnias de disco, assim, de tanto colocar responsabilidade nas costas. Eu levei 2 anos, eu passei por 5 médicos para fazer um acreditar que eu realmente tinha dor. Eu chegava no hospital praticamente carregada, tomava medicação, aí eu fui no outro e ele não quis checar também, ele falou que era para me arrumar o que fazer, que era coisa da minha cabeça. E eu tinha crise, assim, de travar minhas costas a cada 15, 20 dias. E aí até que uma anestesista do hospital me ouviu relatando, e aí falou, eu vou olhar isso para você, vou pedir teus exames. E daí eu já estava com 5 hérnias de disco. Eu acho que eu carrego um vazio. Um vazio importante. Esse vazio vem desde quando, Claudete? Real, eu acho que desde os 3 para 4 anos, quando meu pai morreu. Quem me recebeu verdadeiramente nessa vida, assim, que eu sentia, que eu tenho memórias até hoje, em alguns momentos foi meu pai. Só que exatamente teu pai morreu quando você tinha 3 ou 4 anos. Mas depois foi passando, assim, e a vida inteira tinha esses negócios, não tem mais, tinha, né? Assim, Como é que tá aí, Claudete? bem legal. Acho que eu consegui trazer o bebê para cá, pro meu coração, né? Foi bem uma junção muito legal, assim, dos momentos piores, acho que, né? O bebê, os 3 anos, dos 4 até os 7, eu tive uma fase, um fato que ocorreu bem complicado, que eu me perdi bastante ali. Depois veio os 11, e aí eu fui juntando, fui me trazendo, né, com essas fases todas, e de repente eu me vi assim, sentada numa roda com as minhas fases todas, sabe? Foi bem legal, a gente assim, podendo acolher de uma por uma e poder levantar com todas dentro de mim, assim. Foi bem legal, assim, bem esse momento de conexão mesmo. E agora eu sinto que eu tenho cérebro, né? Que eu tinha sempre uma sensação de um branco, assim, de um vazio, bem aliviado, assim, bem conectada. Muito bonito. Sofridona. A gente estava numa montanha, assim, foi muito legal. Estava numa rodinha, assim, e o vento, a coisa do andar, eu acho que a música colaborava muito para isso, né? E aí fui conectando de uma por uma, e quando eu descia a montanha, eu desci muito livre, com passos muito firmes, assim. E agora começa uma nova fase. E eu tenho uma raiva muito grande, uma raiva tão grande. E aí tem uma coisa importante, assim, que eu sempre fui uma pessoa que adoeci muito, né? Que sempre fiz tudo para apaziguar tudo, para organizar. Era eu a que fazia tudo. E o tentar fazer tudo para manter. Para manter o quê?
a estrutura da família, assim, eu cuidava de todo mundo, era eu sempre fui, Tá. e até hoje. Eu, depois da cirurgia, quebrei 15 dentes, né, Diogo? Tanto me morder, né? Aí, nunca mais, Diogo, quebrei nenhum dente. Desde aquela última sessão que a gente fez, que eu parei de quebrar meus dentes. E aí, faz 1 ano e pouco. Lá foi um caos. Aí, lá, eu comecei com contratura da musculatura que eu sempre faço. Faço uma contratura de pessoa. Mas isso é desde o dia 2 de janeiro. E eu continuei aumentando a minha dor, aumentando a minha dor, aumentando a minha dor, aumentando e fazendo fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. E numa das fisioterapias eu fiz a enxaqueca hemicrânica. A gente achou que pudesse ser ou uma metástase ou que eu tivesse feito uma embolia, um tromboembolismo de seio cavernoso, ou porque eu nunca tinha tido. Eu tinha sempre muita enxaqueca, que eu não tinha mais depois dos processamentos. Assim como eu não tinha mais os fogachos da menopausa, te lembra, Diogo? Que eu tinha que me abanava a cada 15 segundos, eu me abanava há 18 anos e nunca mais tive. Aí, então, fiquei bem. Aí, agora, lá nesse episódio da minha mãe, eu piorei. Aí vim para Porto Alegre, continuei com cefaleia, absurda, assim, parecia que eu ia morrer de tanta dor. E me viraram do avesso. Tem um monte de coisa, mas as coisas são da minha idade e não existe nada ali que seja patológico, a não ser que seja realmente de enxaqueca. Eu fiz um modelito novo de enxaqueca. É contra tudo pessoas lá de 2 de janeiro, né? Continua, Diogo, continua. Cada dia pior, parece que vai me seccionar a medula ao meio. Eu já fiz tudo que tu podes imaginar de terapia, todas elas. Tudo fisioterapia, né? Porque eu não me meto mais com médico, eu estou de médico até aqui, ó. Eu tive uma sensação esquisita, assim, de não me importar mais, sabe? O não me importar é o que é a maneira de eu me libertar, eu acho, dela. Eu acho que esse é o caminho, sabe? O não me importar, eu acho que isso aí é o caminho, sabe? E agora eu tive essa sensação, assim, de que... Porque é destrutivo, né? É muita destruição. Quer fazer um test drive no corpinho? Fazer um test drive, ó. Não me levantava mais assim de jeito nenhum. Deixa eu ver. Nossa, Diogo. Eu tô sem medicação. Eu não tomei muita medicação. Não tomei muita medicação hoje, porque hoje eu queria atravessar a rua aqui para pegar uma coisa aqui na frente. Ia descer do carro e não me animei a atravessar a rua. Agora eu levantei com facilidade, assim, sempre levanto com muita dificuldade. Eu vou dar notícias para você, as coisas. Eu tenho 35 anos, né? Eu descobri tem mais ou menos 2 anos. Eu tive uma paralisia do lado direito do rosto, né? E eu procurei um pronto atendimento e lá pediram para eu procurar um neurologista, né? Depois com o neuro e eu descobri uma doença genética que se chama CADASIL, uma doença rara genética e que causa diversos AVCs. E aí isso foi assustador, né, quando eu descobri, porque assim, eu tô com 35, eu tava com 34, né, na época, e aí você fica meio que sem chão, né? E aí eu não sabia que eu já tinha sintomas, mas eu não relacionava. Então assim, eu tinha manchas na visão, né, umas manchas brancas, muita dor de cabeça, tinha dor de cabeça todos os dias, nenhum analgésico passava e tremor no olho, né? E eu achava que era normal, era por algum problema de estresse, né? E o médico falou, você pode ter um AVC a qualquer momento, tem grandes chances.
E aí, em dezembro, eu tive um AVC. E eu fiquei com o lado esquerdo totalmente paralisado. Rosto, ombro, braço, tudo paralisado do lado esquerdo. Passei muito mal, internei às pressas e foi diagnosticado AVC isquêmico, né? E eu passei 8 dias. Não, 8 dias no hospital, 3 deles na UTI. E os movimentos foram voltando, mas assim, muito aos poucos, né? Então, assim, o rosto voltou, eu ainda estava no hospital, braço, dedos foram voltando em casa e eu fazendo físio. Então, eu tô fazendo fisioterapia para isso. Então, o lado esquerdo, eu tenho já movimento na mão, mas eu não tenho força nesses dedos aqui, né? Nesses 3 dedos para digitar, para pegar coisas pequenas, né? Então, eu sou estressada normalmente, né? Então, assim, eu vivo ligada no 440, né? Nem no 220. Então, eu tô... Desde quando? Desde sempre. Assim, desde que eu tenho consciência, eu sempre fui acelerada. Sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Então, muito normal me ver eu fazendo, tô fazendo academia, estudando, trabalhando e, sei lá, fazendo aula de dança. Então, eu sempre estou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. E, na época, assim, eu estava num período de estresse, com problemas de família, mas, assim, sabe quando é só mais uma coisa? Para mim era só mais uma coisa. Como é que é isso dentro de você, assim, quando você entra em contato com isso? Tem algum sentimento aí em relação a isso? Eu acho que de falta mesmo. Assim, de parecia que o tempo sempre era pouco, né? Assim, junto era pouco, né? Então, Isso, acho que era de falta mesmo. E aí? Me conta, Wanda, como é que estão as coisas aí dentro? Eu tô me sentindo muito bem. Agora eu tô muito tranquila. Parece até que eu tava num sono muito profundo, sabe? Tô me sentindo mais leve até. Eu tô me sentindo, assim, muito relaxada. É como se eu tivesse saído de um banho bem quente, assim, e tivesse prestes para dormir mesmo, assim, muito relaxada, sabe? Assim, um corpo muito leve. Tudo fluindo, parece que tá tudo fluindo muito bem, assim, sabe? Muito relaxada, muito relaxada. Tivesse desobstruído coisas que, agora tá fluindo melhor o meu corpo, alguma coisa assim? Sim. O corpo, a impressão que dá é que, de fato, o corpo, ele tava todo travado há um tempo, né? Tenso, e aí agora é como se eu tivesse tomado um relaxante muscular. Tá tudo muito, assim, muito calmo. Percebe um pouquinho dessa questão dos teus sintomas, assim, residuais neurológicos. Tu tinha, né, falou do negócio dos dedos, né? Sim. Percebe como é que tá isso? Só pra gente explorar, assim, como é que tá. Parece que a impressão que eu tô é que eu tô normal, assim, que eu não tô sentindo nada nos dedos, assim. Parece que como eu tava antes do AVC, a impressão que eu tenho nos dedos. Antes do AVC? Antes do AVC. Ou seja, o que você estava assim, até, vamos dizer, 2 horas atrás, qual era o sintoma, o que você sentia, assim? Muita tremedeira, ó, quando eu fazia assim, esses dedos praticamente, eles tremiam sozinhos, esses 3, ó. Se eu colocasse deixa eu tentar colocar numa coisa plana aqui pra vocês verem. Quando eu colocava, ele tremia muito, ó. Eu não tô assim, eu já sentia tremedeira mesmo sem estar num lugar plano. Então você tinha essa tremedeira, o que mais? E não tinha muita sensibilidade nas pontas. Tá, como é que tá essa sensibilidade nas pontas agora? Tô sentindo. Nos dedos, sim, tô sentindo. Tá, então tem um retorno dessa sensibilidade. Nos dedos, sim. Tá. E tem essa sensação de que não tá mais tremendo. Tenho. Tá, então a sensação... Ótimo. Vamos dizer, o quanto essa mão se assemelha à mão que não tinha problema? A outra mão, assim. Quanto elas estão parecidas, assim? Eu acho que elas estão iguais. E são sequelas funcionais, não são necessariamente sequelas mecânicas.
E agora esse processamento, pelo jeito, desobstruiu, liberou, e você está reintegrando e restaurando isso na sua mente.